O que representa a mulher na prefeitura? E pra você, companheiro? O que representa a mulher na prefeitura? Militar, volta. Se essa cidade é meu mundo, Mucuripe jamais foste meu. Olha, o grupo, que se começou a chamar de Grupo da Maria, né? A Maria Luísa, a Rosa da Fonseca, o Jorge Paiva, a Célia Zanetti, principalmente, e vários outros que transitavam ao redor, eles se reúnem ali na primeira metade da década de 1970. A Maria e a Rosa são de Quixadá. A Rosa foi aluna da Maria no curso de serviço social, de ciências sociais, desculpa. Maria é formada em serviço social, mas professora das ciências sociais da Universidade Federal do Ceará. E ali na época do AI-5, ali no auge da ditadura, e a Maria foi para o exterior, cursar mestrado nos Estados Unidos, acompanhando o então marido, Agamenon Almeida, que foi cursar doutorado, e a Rosa seria presa pela ditadura. E o Jorge Paiva, casado com a Célia Zanetti, eles vêm fugindo da perseguição, eles chegam a Fortaleza fugindo da perseguição. Então, meio que converge mais ou menos no mesmo período, a Maria retornando do exterior, retornando dos Estados Unidos, em que ela teve o contato ali com o movimento de contestação à guerra do Vietnã e tudo aquilo que ocorria, luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. A Maria teve contato com tudo isso. O Jorge e a Célia chegam clandestinamente, com nomes falsos, enfim, muito medo da perseguição, e a Rosa saindo da prisão. E eu encontrei a Rosa saindo da prisão exatamente em dezembro de 73. E através da Rosa, que era ligada à AP, e uma parte da AP se incorporou ao PCdoB, então eu acabei contatando a Maria. E o contato com a Maria foi em janeiro de 74. Né? E um mês depois, mais ou menos, chegou a Célia, que era a minha companheira de São Paulo. Então começou o quarteto. Então eu conheci a Maria em 74, ela estava vindo dos Estados Unidos com um curso de conclusão, né, de pós-graduação. E aí começou a loucura, né? A Rosa e a Maria são do Quixadá, já conheciam há bastante tempo. Então o quarteto se formou exatamente em janeiro, fevereiro de 74. Estava formado um quarteto que, com todo respeito à esquerda, ia subverter o Ceará, né? O Jorge, a Célia e a Rosa eram ligados ao PCdoB. A Maria, ela nunca chegou a pertencer ao PCdoB propriamente, ou nunca chegou a ser considerado PCdoB. Lembrando que nesse período o PCdoB estava na clandestinidade, então não tinha ficha de filiação, não tinha diretório constituído, enfim, não era algo oficial. Então as pessoas consideravam a Maria como se fosse do PCdoB, mas a Maria mesmo, ela não se entendia como tal. Nessa época estava ocorrendo a guerrilha do Araguaia,
também se tinha muito pouca informação do que estava ocorrendo, né? Uma repressão muito intensa. Em função da queda do Araguaia e de outros lugares, nós ficamos isolados do PCdoB na época, né? Então, tinha uma orientação do PCdoB para as lideranças se preservarem, se retraírem. Se dizer assim, não, se fingir de morto, não se expor porque não podiam perder mais combatentes. Vamos nos retrair para retomar no momento posterior, poder retomar o enfrentamento quando as condições forem mais favoráveis. E a partir daí, então, nós nos mantivemos enquanto PCdoB, sem contato com o partido, sem nada, e montamos, em 74 para 75, o que nós chamamos de Movimento Feminino pela Anistia. E foi um movimento que jogou um papel muito importante na época, né? E o Movimento Feminino pela Anistia começa a tomar corpo. Então, nesse tomar corpo, a Maria Luísa com a Rosa, que era do grupo, tinha outras pessoas, tinha a Zélia, tinha a Cristina, tinha Socorro Saldanha. Elas foram para dentro do movimento feminino pela anistia. O Ceará foi um dos primeiros lugares no Brasil a criar comitê pela anistia aos presos políticos da ditadura militar. E nessa projeção do movimento feminino de anistia, nós então montamos um núcleo num bairro periférico da cidade. E o grupo da Maria, eles levaram para dentro do comitê pela anistia uma série de outras questões e de outras lutas e de outros movimentos reivindicatórios, questão agrária no interior, luta por terra, questão ambiental, questão de trabalhadores, tudo isso, questão operária, tudo isso foi levado para dentro do Comitê pela Anistia, que foi usado por esse grupo como um espaço para a defesa de pautas mais amplas. Bom, com esse núcleo, digamos, classe média e um núcleo na periferia, nós começamos então a desenhar uma atividade muito ampla junto à classe operária, né? E nós começamos um trabalho de bairro na periferia. A esquerda considerava na época a periferia como proletariado, não valeria a pena investir. E nós contrariamos a tese, começamos exatamente aí. E nos separamos na organização do pessoal de classe média, que era onde a Polícia Federal se infiltrava. Então nós separamos essa atividade. Demorou para integrar. Nessa atividade, contato aqui, contato ali, nós começamos então a desenvolver uma sistemática. Começamos então uma atividade nos bairros que gerou a união das comunidades da Grande Fortaleza. Nesse processo tem a ocupação da favela Zé Basto, né? Uma comunidade, o pessoal começou a ocupar e construir casas, né? E aí houve uma decisão que era o que se fazia até então de desocupar aquele. E quando se teve, então, vai a polícia lá para desocupar uma quantidade enorme de moradores do favela muito grande que se formou ali nas Cevadas, os movimentos entraram juntos e a arquidiocese também atuou para que não houvesse ocupação violenta e que fosse dado o destino para aquelas famílias. E a Maria Luísa atuou muito fortemente ali também. Nessa campanha da favela Zé Basto, da anistia, dessa atividade do movimento operário, nós percebimos que poderíamos ocupar um espaço do ponto de vista da política, do parlamento, etc. E a Maria seria a nossa candidata preferida, né? Então, a gente pensou em lançá-la. A decisão de eu ser deputada pelo PMDB foi uma decisão do movimento da anistia que queria divulgar o movimento. Eu não tinha interesse em participar do poder. Na época era o MDB, que era o guarda-chuva, né, da esquerda. Então nós colocamos algumas pessoas filiadas ao MDB, boa parte do partido, né, não se filiou, mas desenvolvemos uma sistemática. Então quando lançamos a Maria, foi exatamente no período da luta das Zé Basto. E conseguimos eleger a Maria Luísa deputada estadual em 78. E esse grupo da Rosa e da Maria, ali ele se consolida como a principal força da esquerda no momento. Quando com a anistia o PCdoB começa a se reorganizar, os partidos são permitidos mais ainda, não partidos comunistas, o PCdoB ainda segue clandestino, mas quando foi esse trabalho se reunir, o que se dizia que o Ceará chegou com as mãos cheias, não chegou com mãos vazias, ter movimento organizado, presença em vários setores, assim, de mulheres, e com ele cavalo eleito. Isso era uma coisa atípica. Assim. Como integrante do MDB, nós fizemos a campanha para o segundo mandato, 82.
E a Maria foi reeleita deputada estadual, né? Ampliou muito a nossa atividade. E em 82, com a reeleição da Maria Luísa, esse campo de manobra nos permitiu pensar, digamos assim, uma ousadia de tentar influir de forma mais decidida na chamada política cearense, né? 85 era um ano que estava o Brasil passando por uma transição, a transição democrática de forma muito profunda. Então, no plano nacional, era Tancredo escolhido presidente, não ia conseguir tomar posse, então Sarney iria assumir a presidência, mas era o fim da ditadura militar. Pela primeira vez um civil de volta ao poder, com um sentimento que vinha com uma certa frustração desde a campanha das diretas em 84, mas tinha um sentimento de efervescência nas ruas, de mudança, de um país em transformação. Essa mudança se processa na política e no Ceará de forma muito forte. Não tinha eleição para prefeito, né? Teve eleição para governo, se eu não estou enganado, em 82, né? E 85 ainda não tinha eleição para prefeito. E a partir daí, então, com a derrota das diretas, se eu não estou enganado, abril de 84, então entrou o processo de conciliação que deu no colégio eleitoral Tancredo e Sarney. Isso não tinha eleição para prefeito de capital, tinha eleição para o interior, tinha eleição do vereador, mas não tinha eleição para prefeito de capital. Eram indicados os governadores. No carnaval de 85, o grupo da Rosa e da Maria, eles levam faixa que era diretas para prefeito, e aí dentro do O tinha um Azinho, que era uma coisa que aí da linguagem neutra, ou enfim, que se passou a adotar depois, se avançou muito em relação a isso, mas foi a forma que elas encontraram, ele mostrou o prefeito, e um A dele, que era para prefeito ou para prefeita, porque já se tinha a ideia da Maria Luísa como candidata a prefeita. Fizemos música de carnaval e contamos com um apoio muito amplo, aqueles caminhões, carro de som grande, né? Nós abrimos a campanha sem ter eleição, né? Achávamos que os caras iam abrir a possibilidade da eleição. O que aconteceu? Uma abertura foi aprovada a emenda constitucional para ter eleição de prefeito. Foi aprovada a proposição do então senador Mauro Benevides, no sentido de realizarmos eleições diretas nas capitais. Então era um mandato total, não era um mandato inteiro, os mandatos iam até 88, então havia ali os prefeitos que tinham sido indicados pelos governadores eleitos em 82, e aí com a reabertura disseram, não, teve que ter eleição para prefeito nas capitais, então era um mandato para isso até 88. Nós percebemos que havia uma brecha, entendeu? Entre as candidaturas que estavam pintando na época, a conciliação em plano nacional que tinha desdobramento aqui e a nossa atividade. Então, nós resolvemos disputar. Eu tinha uma atuação muito forte em Fortaleza, inclusive em torno de ocupações de terra, e daí resolveram que eu deveria me candidatar a prefeita para garantir não só terra a quem precisa, mas os benefícios necessários. Ela não tinha espaço para ser candidata dentro do PMDB, porque o favorito para aquela eleição, todo o contexto que se criaram, era um Paz de Andrade. Como disputar a candidatura no MDB? O MDB já tinha um candidato consolidado. O Paz era candidato pelo PMDB. Então, o meu agrupamento entrou em contato com o PT e foi aceita a minha indicação para prefeito. Foi uma conversa muito legal e o pessoal concordou com a nossa entrada. E aí lançamos, então, a Maria. Tinha resistência porque eles tinham um embate com o governo social com muitos daqueles grupos, mas entendia, não, ela é um grande nome e é uma chance de vitória. Eu não sei se já se vislumbrava com chance de vitória, mas a chance de ser mais competitiva possível. Bom, com a nossa entrada no PT, se criou uma questão nova na cidade, né? Totalmente nova. Ou seja, você estava lançando uma candidata que era deputada, por 2 legislações, tinha alcançado uma repercussão muito grande, que a candidatura era
ligada a esse movimento social que tinha rompido novo em Fortaleza, uma potencialidade realmente, né, muito grande. Nós tínhamos uma relação com as comunidades eclesiais de base, na época Dom Luísio, e tinha contato com jornalistas, com sociólogos, então, artistas. Então, a coisa pegou realmente uma amplitude muito grande. E eu percebi que nessas contradições entre o Plano Nacional, derrota da direta e a experiência de Fortaleza, havia possibilidade da gente acumular e, quem sabe, virar o jogo. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou mandar as minhas mágoas às águas fundas do mar. Hoje à noite. Porque na campanha da Maria entra uma geração de jovens comunicadores, publicitários, jornalistas, gente como o Paulo Linhares à frente, a Beatriz Furtado. Eles trazem um ar de novidade para aquela campanha, que era uma campanha muito de rua. Então a Maria participava de movimentos e isso ia parar no horário eleitoral. Ela tinha uns trabalhos muito localizados, mas ela não era uma pessoa conhecida, como se imagina. Eu não sabia como era a imagem dela ainda, né? E aí eu me lembro que a primeira gravação foi ali na Feira Livre da Gentilândia. Eu disse, Maria, tu sai andando, falando com os feirantes, que eu saio com a equipe te seguindo. E eu percebi que os caras não sabiam quem era Maria, entendeu? Quer dizer, ela não tinha uma imagem ainda como se imagina que ela tinha. Ela era muito segmentada no público mais de classe média alta, de esquerda, universitária. E a campanha deu a ela esse conhecimento. Era uma professora da universidade, que tinha uma formação, casada com um economista, não sei o que. A gente procurou trazer essa biografia da Maria e ela falar com a cidade de uma forma que ela se tornasse conhecida, entendeu? A Maria, ela traz ingredientes muito novos. Uma mulher jovem, bonita, professora universitária, muito boa de discurso, muito eloquente. Você comparar o discurso do Lúcio Alcântara, do Paz de Andrade, com a capacidade da Maria de retórica, você não tem paralelo. E falava de coisas novas. Porque o que é que se tinha? O Lúcio Alcântara era o velho regime, né? O ciclo dos coronéis, o candidato dos coronéis, da conformidade, enfim. E o contraponto a isso era o Paz de Andrade. Porque por mais que o Paz ele fosse da oposição ao regime, enfim, tinha um desgaste acumulado ali de muito tempo, era um político de outra geração. Então a Maria ela traz esse ar de novidade, de trazendo novas questões, novas ideias, novas propostas. Nesse momento ali de transformação do Brasil, que o Brasil apresentava, as pessoas tinham uma vontade de arriscar. Se a gente vai estar quebrando a cara há tanto tempo, com tanta coisa que está acontecendo, vamos tentar uma coisa diferente. Me parece que a eleição da Maria tenha passado muito por um sentimento desse tipo. O entusiasmo foi muito grande, aquela mulher tão valente, tão valorosa, com um discurso que era tudo o que a gente queria escutar, mas que não podia escutar durante a ditadura. Você imagina o sentimento que nos dava de realização quando a gente ouvia publicamente aquelas ideias serem propaladas, saindo de uma ditadura onde a palavra liberdade era proibida. Então a campanha era muito para cima, não era uma campanha de tinha muita música, tinha muita gente falando bem dela, mas de uma maneira bem direta, tal. E ela rapidamente ela começou a ficar conhecida, de massificação mesmo, sabe? Aí os repórteres na rua, quando chegavam, aí diziam assim, tu não tem noção como tá animada aí como foi animado o comício da Maria, como está animado no bairro tal, como o povo recebe a Maria, tá entendendo?
Mas isso, ninguém, o establishment não recebia isso, o sistema não admitia coisa dessa. Não parávamos e vimos que um comício só à noite não estava resolvendo, porque havia solicitações para nós estarmos em todo canto e lugar. Então, passamos a fazer 3 comícios à noite. Então, a gente saía num comício, passava no outro, no outro. E era um comício com muita gente. E nós começamos a achar que podíamos dar uma virada. E a Maria lá, empolgando, tinha aquela música muito, muito empolgante, né, que era do Milton Nascimento. Não me pergunte se pediram licença ou não pediram, mas era Maria até hoje, né? Então, nessa combinação de comunicação, articulação dos movimentos sociais, nós fomos percebendo que a campanha foi crescendo, contra a opinião do Montenegro, do Ibope, que de 15 em 15 dias, 20 dias, aparecia uma pesquisa em Fortaleza dizendo que o pai de Andrade era o candidato e o Lúcio segundo, e a Maria, quando começou, a Maria começou com 3%. E o tempo passando e a Maria crescendo, a gente vendo a Maria crescer. Pesquisa? Não, só dava pai de Andrade. As pesquisas passou muito tempo sem ter pesquisa eleitoral, né, perto da campanha. O Carlos Augusto Montenegro, inclusive, ele explica o que aconteceu perto da eleição, que era o diretor do Ibope naquele momento. Diz que a eleição em Fortaleza, em dado momento, 15 dias antes, foi dada como resolvida. Então, desmontaram a estrutura e foram cuidar do Recife, que tinha uma eleição muito disputada e que eles acertaram em cima lá, o Ibope. Um erro gravíssimo em 85. Nós tínhamos uma eleição dificílima no Recife, os 2 candidatos, um com 38, outro com 36, e tínhamos uma eleição que nós achávamos facílima em Fortaleza. O pai de Andrade estava disparado na frente. O que a gente fez? Pegamos todos os pesquisadores de Fortaleza, paramos a pesquisa uma semana antes e levamos para Recife. Moral da história, acertamos Recife cravado. E foi o maior erro do Ibope em Fortaleza, porque mataram um motorista de ônibus durante uma greve e uma das líderes do movimento, Maria Luísa Fontinelli, virou uma onda, uma coqueluche na cidade. Em 4 dias ela ganhou e o Ibope perdeu. Teve uma coisa que foi talvez crucial para a eleição da Maria, que foi uma grande greve de motoristas de ônibus, que aí teve morte de motoristas, enfim, de circunstâncias mal explicadas, enfim, mas aí uma mobilização muito intensa. A Maria, antes de ser candidata e depois deputada, era presença marcante nos movimentos grevistas, né? Todos eles, a gente cita aí no panfleto, né? Estava presente. E um deles eram os motoristas, né? Explorado e aquela coisa toda, eles sempre vinham reivindicações, as mais variadas, e a gente sempre presente. Então, a foto da Rosa em frente à sede do sindicato, na greve, cutucando o pessoal para a campanha. Então, com a repressão que o movimento sofreu, e nós estávamos presentes, é bom que vocês saibam que a Rosa Maria Luísa quase leva a bala. A bala que pegou um dos motoristas, quase pega as meninas, né? Então, nós chegamos junto com a greve dos motoristas. Quando apareceu, a gente sacou que era o que poderia dar um aquecimento, um impacto, como ia mexer com a vida como estava mexendo, ia mexer com a vida das pessoas, a gente quis usar, mas não de uma maneira que parecesse que a gente ia destruir a cidade. Esse foi o problema de comunicação. Como é que a gente vai tratar dessa questão, mas me parecer que a gente vai tocar fogo na cidade, entendeu? Então a gente aqueceu a campanha, ficou do lado da população, do sofrimento da população, mas propondo que a gente ia solucionar tendo uma empresa pública de ônibus que servisse de comparativo, que realmente foi montado depois, né? De modelo de comparação para aquilo que estava acontecendo na cidade, entendeu? E foi um fator muito determinante nesse sentido, porque era uma coisa que tocava as pessoas. E que os outros concorrentes, eles não tinham discurso sobre isso. O fator determinante, eu acho que não foi a greve, eu acho que ela ajudou, claro,
porque foi um movimento de radicalidade, aquilo ampliou, e os motoristas entraram na campanha de peito aberto, porque quem é que estava apoiando a greve? Então eles chegaram junto, inclusive um dos motoristas, como você sabe, foi assassinado. E a repercussão foi muito negativa para os poderosos, para os patrões. E os patrões estavam colados às duas candidaturas. Então pegou mal pra caramba isso. É claro que isso adicionou oposição, protesto, canalizou o voto, porque estava próximo da eleição, né? Então uma forma de canalizar essa energia foi votar contra. E eles votaram na Maria como uma candidatura de protesto. E a Maria ia para o meio do movimento e as imagens iam parar no horário eleitoral. Então, quando você comparava com a forma como se fazia campanha desde sempre e aquilo ali aparecendo, e aí se a gente pensar assim, no pré-ditadura não se tinha campanha eleitoral na TV, então a própria presença da campanha para a TV no Ceará, de fato, em tempos democráticos, era uma novidade. E com a linguagem que foi levada e do que se soube explorar da campanha da Maria, aquilo causou um impacto. Então, assim, tinha a figura da Maria, a capacidade retórica da Maria, com o uso dos recursos de comunicação. A campanha era toda na rua, ela não tinha estúdio. Porque a gente não tinha nem dinheiro para fazer estúdio e porque a gente queria fazer uma campanha quente. Todo tempo, a gente tinha pouco tempo de TV também em relação às pessoas que competiam, os competidores. A gente tinha o menor tempo de TV, então era muito rápido, a gente tinha que dar uma velocidade, esquentar muito rápido, entendeu? Não dava para ficar pá, e eles demoravam, né? E a gente entrava, música, depoimento, rua. Pelos relatos da época, que realmente teve um crescimento muito grande da Maria na reta final. Eu não sei se ela estava tão atrás como o Ibope apontou em dado momento, porque o que se acontecia, a campanha crescia na rua e ia encolhendo nas pesquisas. A candidatura da Maria, ela realmente tomou um corpo que acenava com a vitória nos últimos dias da campanha, vamos dizer, a última semana, alguma coisa assim, foi quando realmente se sentiu a empolgação. Mas os relatos que as pessoas dizem da época, quem viveu, disse que você chegava na rua, chegava no ônibus, e se via muito eleitor da Maria, e havia um sentimento, que não foi captado pelas pesquisas, de que, olha, a Maria vai ganhar, pode ser que a Maria ganhe e tal. A nossa compreensão de que poderia haver uma mudança foi que o comício da virada foi na Praça José de Alencar, onde eram os terminais de ônibus. Tinha havido a greve dos motoristas e eu tinha tido um desempenho muito grande. Os motoristas todos passaram a me apoiar, os motoristas de ônibus. E daí o comício deu em torno de 50 mil pessoas. Seja bem-vindo à capital, mas não se anima. Cuidado com a carniça, em jogo fácil é urubu que tá em cima. Vai lá buscar em Iparana, que a paranga tá de prima. No dia da eleição, né, nós fizemos a seguinte boca de urna. Espalhamos o pessoal com o material. Nós imprimimos no último dia da campanha 200 mil exemplares do panfleto. Então, quando foi no dia da eleição, eu no comitê, e pedindo para o pessoal dar o retorno, telefone público, não tinha internet na época. Então o pessoal ligava para o comitê e eu perguntava, rapaz, como é que tá e tal. Aí, o pessoal está com o panfleto na mão? Bom, a gente viu que tá, conte, Jorge, tu é muito exigente e tal, no telefone, né? Aí o pessoal contava, por exemplo, tem 60 pessoas na fila, 20 pessoas estão com o panfleto na mão. Eu falei, pronto, é um indicativo. Eu fiz muita boca de urna. E a gente saía no meio da rua. Ninguém segurava. Ali, ninguém segurava os militantes. No dia da eleição, em cada canto que eu chegava, era o povo já tudo com panfleto na mão. E eu informei isso no horário do almoço. E o Jorge foi um que disse, vá lá na Rádio Povo e avise que você virou. De manhã eu liguei para a Rádio Povo, não vou dizer quem estava para não fazer o bochicho.
Aí queria entrar no espaço para dizer que a gente ia ganhar a eleição de Fortaleza. Aí os jornalistas que estavam no programa disseram, ó, nós não vamos fazer isso, e vocês não vão ganhar. Então nós não vamos querer desacreditar, etc, etc. Isso ao meio-dia. Tinha um espaço na Rádio Povo que fazia divulgação. Bom, né, tudo bem, isso era dia 15 de novembro de 1985, que caía numa sexta-feira. A apuração foi sábado e domingo. No dia mesmo, dei uma rodada assim na rua, menina, empolgação do militante do PT, do militante da Maria, aquele militante que não é pago, né? É muito diferente, você está lutando por uma causa que você acredita. Era uma animação demais nessa Fortaleza. Pense, animada, a gente passava nos comitês, na sede do PT, uma animação danada. Quando foi mais para tarde, que o pessoal chegou do comitê, reuniu ali no comitê, meu filho, eu não sei nem te dizer, além da frente do comitê, tinha gente nas travessas. Então, foi quando eu propus para a Maria subir na mesinha e anunciar que a gente tinha virado a eleição. Ela disse que eu estava doido, etc, tal, beleza. Aí convoquei o pessoal para o Paulo Salazar, né? Quando a gente foi para a apuração, a própria Maria, com ela se deu conta que a gente podia ganhar e foi convocando os caras de última hora, advogado, para poder ficar acompanhando a apuração. Foi uma dificuldade, uma loucura para juntar gente, para virar a noite na apuração. E quando estávamos lá, chegou o meu cunhado militar e disse, Maria, vocês têm como manter a noite aqui? Gente que fique à noite? Eu digo, para quê? Ele disse, porque se não tiver gente, vão adulterar as urnas. Porque a vitória é para ser dada ao Pai. Aí nós comunicamos isso, a militância ficou toda lá. Ninguém foi. Quem estava lá não foi para casa. Ali eu não me lembro se eu comi, se eu não comi. Era uma correria de um lado para o outro. Olha, estão ali, vamos. Eu era fiscal também. E aí tinha que ficar correndo atrás, né, das sessões de apuração para ver se não estava tendo nenhuma fraude. Quando foi à noite, eu passei no comitê da Maria e depois fui atrás do pai de Andrade, que só ficaram eles, né? O Lúcio Alcântara está em quarto lugar, miserável. Sei lá que lugar, pobrezinho. Aí eu peguei e passei na casa do Paz. O Paz morava aqui na beira-mar, no edifício Arpoador. Então eu estei lá, um edifício bem bacana. Aí eu fui subir, ele deitado numa rede. Eu conto isso, na vontade de achar graça, mas não é mangando não, eu não mando do povo. Ele deitado numa rede de pijama, aqueles pijamas de lista, você conhece os pijamas de lista assim, que tem um bolso, né? Deitado na rede, apartamentão, aqui com o telefone aqui em cima da barriga, telefone antigo, não tiveram celular, né? 85. Aí eu entrei, ele só me chamava de Neizinha. Neizinha, fala aqui com o seu prefeito. Aí eu disse assim, Paz, é mesmo? É? Eu digo, menino, pois eu achei tão animado. Aí eu disse, né, o que é que eu tinha visto? Animado, o Comitê da Maria e não sei o quê, onde eu andava, Fortaleza as ruas. Não. Montenegro me ligou e disse que eu sou o prefeito. E eu sou daqui, né? Vixe, Maria, você lasca. Aí no dia seguinte, quando começaram, Conjunto Ceará, Pirambu, era a votação extraordinária. Aí eu disse, quando for ali pro lado de Messejana, é Cidade 2000, aí é que a coisa... Avisei o pessoal em plano nacional, na época o PRC, para virem, porque ia dar certo a estratégia. O Genuíno acabou vindo no domingo à tarde. Teve gente que saiu de manhã na apuração e foi embora para o interior, desapontado, triste. O Paraíba é um deles. Rapaz, aquele negócio, achava que ia virar e não virava. Bravo comigo, né?
Eu nem achava que a gente ia ganhar. No dia da eleição, eu fui, estava cansado e fui para uma praia, não sei aonde. Aí estava com o radinho lá ouvindo, quando a gente começou a virada, sabe? Foi um negócio, meu Deus, a gente vai ganhar a eleição. Aí eu peguei o carro, voltei, correndo, entendeu? Aí quando começou a virar o jogo, o que aconteceu, né? A cidade entrou em uma festa, né? E a festa da cidade foi uma das festas que vocês não podem imaginar. Porque a cidade estava saindo de uma ditadura terrível. Então a cidade, todo mundo foi para a rua, sabe? Foi uma alegria, todo mundo chorando, foi incrível. Nós saímos do Paulo Salazar, aquela quantidade de gente, foi entrando gente no corredor, até a praia de Iracema. Então virou a noite, né, a comemoração. Então inauguramos uma situação nova. Foi o único local do país onde a conciliação foi derrotada. E quando eu deputada, eu assisti um filme, 10 dias que abalaram o mundo. Foi a Revolução Soviética. E eu estava sentindo como se fosse aquilo, porque a loucura que aconteceu com a Revolução, o povo na rua, e as bandeiras, e as cores, onde a gente passava tinha bandeira do PT. Se não era bandeira, era uma toalha vermelha, era um lençol. Foi uma coisa extraordinária. Nós encontramos muita gente, opositores da campanha, que estavam comemorando conosco a vitória, dada a alegria da campanha, porque a candidatura da Maria contrariava a lógica, contrariava o establishment, né? Contrariava o esquema da pesquisa, contrariava tudo. Eu fui lá para frente do jornal Povo e quando ela passou naquela carreata, eu a cumprimentei, tive a oportunidade de desejar muitas felicidades na difícil missão que ela ia enfrentar. É o povo elegendo os seus candidatos. É o povo. A vitória é do povo, não é da Maria Luísa. A vitória é do povo. É Maria Luísa, é o povo da cidade de Fortaleza, elegendo o povo. É isso aí. Valeu. A alegria, a espontaneidade, tudo aquilo era como que uma espécie de resposta que o povo estava dando a todos aqueles anos de cerceamento da liberdade. Acha escândalo, acha só um avanço, um puta avanço. Nenhum macho aqui vai matar mais mulher, tá entendendo? Porque se matar vai ser inchado. Eu tenho uma campanha por ela como artista. Pode ser, amigo. Também. É a vitória do povo de Fortaleza. É uma vitória da democracia. É uma derrota dos coronéis trajutos corruptos do estado do Ceará. Então a campanha, ela representou para mim um desaguar, uma explosão, né? Uma forma que acabou acontecendo de você se multiplicar, de você não ser a pessoa que é, né? Ser outra pessoa, né? Concretamente é isso. Então, nos agigantou muito, né? Nos alegrou muito. A alegria da vitória da campanha da Maria é indescritível. Nossa, ela é a melhor do mundo! Porque ela é a pau, porque ela é quem mais cresce, o povo da Mestres. Não tem outra palavra. Assim, a felicidade foi a maior felicidade que eu tive na minha vida. Assim, eu digo até mais do que o nascimento, o parto dos meus filhos.
porque era, de fato, uma realização estupenda, né? Nós somos o legítimo brasileiro, cearense, trabalhador, trabalhamos, tem aquela atenção, com toda a seriedade, aquele povo cearense que merece realmente uma sinceridade sobre a nossa cadeira, que ela se chama Dona Maria Munguera. Então, tudo isso carregou uma sensação de acerto de conta com um processo que eu vivi de perto e que me marcou e que até hoje me acompanha. Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas a